Bom dia, sétimo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a coluna vertebral e sobre alguns desvios posturais, tá? Vamos seguir na aula. Bom, ali a gente tem a imagem da nossa coluna vertebral. A coluna vertebral ela constitui um eixo central do corpo, tá? E está localizada a linha média da parte posterior do tronco. A coluna está dividida em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coxiniana, tá ok? As colunas vertebrais, elas em sua maior parte estão localizadas no nosso pescoço. Temos as nossas vértebras torácicas, que tomam a maior parte do nosso tronco. Temos as lombares, tá? Que é a região bem acima do bumbum, vamos colocar assim. A gente tem o sacro, que faz parte também do nosso quadril, e a gente tem o cóccix, tá? A nossa coluna ela tem esse formato aí, esse desenho exatamente, tá? A gente tem a primeira parte aí, a vista anterior, ou seja, como se fosse uma pessoa de frente. A gente tem na segunda imagem aí a nossa vista lateral, como se você estivesse vendo a pessoa de lado, tá? E a gente tem a vista posterior, que seria a pessoa de costas para você, tá? Então ela vai ficar sempre nesse formato aí. Ela tem esse formato de S para que os discos vertebrais da nossa coluna eles possam funcionar como se fosse uma espécie de uma mola, para que quando houver algum impacto, esse impacto ele possa ser dispersado pelas nossas vértebras, tá? Pelos nossos discos. Porque se a nossa coluna fosse totalmente retinha, não haveria essa dissipação e aí você provavelmente sempre teria lesões decorrentes da tua coluna, na tua vértebra, por conta da coluna ser totalmente reta, ok? Bom, aqui a gente tem algumas imagens que vão representar para você formas incorretas e formas corretas de você fazer suas atividades diárias, né? Então, por exemplo, aí, a gente tem a posição de arrumar gaveta. Então, você percebe aí que a primeira imagem está incorreta, porque você está sobrecarregando a sua lombar, o seu tronco, tá? Então, o correto seria você sentar num banquinho, sentar em algum algum objeto, né, para você poder arrumar as gavetas e não ficar assim com as pernas todas estendidas, com o corpo deitado, sobrecarregando a sua lombar. No ato de varrer a casa, por exemplo, não é legal que você fique nessa posição por muito tempo, porque você vai gerar dor na sua coluna. Então, o ideal é que você tenha uma vassoura com um cabo maior para que você possa estar fazendo um movimento de varrer em pé totalmente, tá? Sem precisar ficar se curvando para fazer isso. A gente também tem a forma aqui, ó, de cozinhar ou de preparar os alimentos, tá? Às vezes a gente fica muito tempo parado numa posição só, curvando a sua coluna, e aí você vai sentir dor depois. O ideal é que você fique com a coluna mais ereta possível, tá? Passando, varrendo debaixo dos móveis. Olha a posição incorreta e olha a posição correta. E olha como você deve pegar uma caixa ou um móvel para movimentar de lugar na última imagem. Você deve fazer um movimento de agachamento e aí posteriormente a isso você conseguir levantar o objeto e não simplesmente pegar o objeto de qualquer forma e subir. Ok? Isso aí pode, você fazer as formas erradas, isso pode gerar alguma lesão na sua lombar, na sua cervical, na sua torácica. Ok? Bom, a gente tem alguns desvios posturais, ó. A gente tem na imagem uma pessoa normal. Na segunda imagem a gente tem uma pessoa com uma lordose. Temos uma pessoa com uma cifose e com uma escoliose. Na verdade, essa questão da lordose e da cifose
ela deveria estar aí como hipercifose ou hiperlordose, ok? Por quê? Porque como eu já disse anteriormente, a nossa coluna ela tem aqueles formatos para poder aumentar essa dissipação de carga. E o nome daqueles formatos já são lordose e cifose. Então uma pessoa que ela tem cifose e lordose, ela está normal. Ela não pode ter hiperlordose ou hipercifose, ok? Aí a gente tem o uso adequado da mochila, tá? É errado você manter a mochila só em um dos ombros ou você manter o seu corpo direcionado para frente com os ombros anteriorizados e a mochila estando muito pesada. Você também vai sobrecarregar a sua coluna. Então, o correto é você estar com as alças bem ajustadas, tá, no seu ombro, um peso na mochila adequado, tá? Por isso que a gente orienta não ter cadernos muito grandes, não carregar uma quantidade tão grande de livros, porque senão você vai sobrecarregar e vai colocar um peso desnecessário na sua mochila, ok? Bom, aqui, pessoal, tem algumas imagens de alguns desvios posturais, tá? A gente tem em tese aí mais a escoliose, tá? Que é um desvio lateral do seu tronco. E na imagem aqui embaixo do menino, a gente tem uma hipercifose, tá? Então você percebe aí que são desvios posturais que deformam, de certa forma, o seu desenho corporal. Você pode ver que a pessoa ela sempre vai ter, nesses casos aí da hipercifose, vai ter uma aparência corcunda. A escoliose ela vai ter um ombro, em geral, mais baixo do que o outro, tá? Então você percebe aí a diferença. Olha o desenho. Então a gente tem que cuidar para que isso não ocorra conosco. Por quê? Porque senão você vai ter que se tratar muitas das vezes com colete. Tem casos que é cirúrgico. Então a gente tem que tomar cuidado com a mochila pesada que a gente carrega, com a forma que a gente fica sentado a maior parte do tempo. Então por isso que é importante você manter sua postura sentada certinho na cadeira da escola, em casa, tá? Então tome cuidado, tem que ficar atento a isso aí, beleza, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, até semana que vem.